Muito bom dia aos amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva, Futebol Brasileiro no Exterior, nessa manhã de sábado, maravilhosa, Rio de Janeiro com sol muito forte, calor muito intenso, e eu queria desde já, agradecer a todos os amigos, mais uma vez, que vêm nos acompanhando através desse nosso trabalho. A página tem sido atualizada diariamente, né? E essa divulgação vem acontecendo aí dos jogadores brasileiros no exterior, dos futebolistas brasileiros no exterior. A gente vem acompanhando aí, com certeza, a maioria, né? A gente procura acompanhar 100%. É óbvio que em alguns países a gente não tem fontes, né? A gente, ao passo dos anos, aí, ao longo dos anos, vem conseguindo as fontes, né? Para acompanharmos esses brasileiros mais de perto. Às vezes tem brasileiros que jogam em outras ligas, em alguns países que não é a liga principal, na segunda liga ou até mesmo na terceira liga, né, do país, e em algumas fontes elas também não nos informam o andamento desses jogadores, mas enfim, aos poucos a gente vai ampliando ainda mais, né, esse trabalho que a gente começou lá em 2007, já são 13 anos aí fazendo esse trabalho de divulgação dos jogadores brasileiros no exterior. Eu quero agradecer demais aí o pessoal, tem um pessoal que nos acompanha aí, né, há muito tempo, graças a Deus, tem uma galera que vem nos acompanhando o nosso trabalho, e eu queria, sem dúvida nenhuma, agradecer demais a todo esse pessoal aí, né, a todos esses amigos que vêm acompanhando e fazendo, junto com a gente, a divulgação desse nosso trabalho. A gente ainda tem muito a melhorar, muito a acrescentar. A gente está agora ampliando os nossos canais de comunicação através das plataformas digitais, né, através de outras plataformas. Por exemplo, agora nós estamos também com o nosso Instagram, aqui, ó, o nosso Instagram é @blog do Roberto Silva. Nós estamos também com o canal no YouTube, blog do Roberto Silva. Inclusive, essa live aqui, para quem não está acompanhando ao vivo, para quem quiser acompanhar posteriormente a live de hoje e todas as outras lives, pode ir lá no canal do blog do Roberto Silva. Então, você vai lá, né, lá no YouTube, você pesquisa lá, blog do Roberto Silva, e você vai nos achar, e tem todas as lives aí que nós estamos fazendo nesse período, elas estão todas por lá, nesse nosso endereço aqui lá no YouTube, né, do blog do Roberto Silva. E a gente também tem aí alguns projetos para estar trazendo mais conteúdo ainda, principalmente para esse nosso canal no YouTube. Né? Eu não vou adiantar agora, porque não que seja surpresa, mas eu ainda tenho que formatar algumas situações para ficar uma coisa bem legal, né? Para que seja um conteúdo bem atrativo dentro desse formato aí de jogadores brasileiros no exterior, né? Fazendo essa divulgação. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai mantendo aí esse trabalho sempre aberto a críticas, elogios, né? Sugestões. A gente está aberto. Você pode deixar lá a sua mensagem na nossa página no Facebook, você pode mandar mensagens privadas, enfim, quer fazer alguma sugestão, a gente sempre recebe sugestões, né? Recebe críticas também, evidentemente. Outro dia eu recebi uma crítica que eu não tinha recebido muito bem a crítica, mas depois a gente entende, né? Sobre o que eu disse anteriormente, de jogadores que jogam em ligas que a gente não tem tantas informações, tantas fontes, então fica difícil. E aí a pessoa acaba achando que a gente está de má vontade, ou a gente não está fazendo um trabalho a contento, mas não se trata disso. A verdade é que a gente não consegue, né, dar conta. Eu faço esse trabalho sozinho, não tem ninguém que me ajude. Então é só o Roberto Silva mesmo que faz esse trabalho. Então são muitos países, muitas ligas, e aos poucos a gente vai também descobrindo, né, que você, quando descobre o jogador em algum país, a gente acaba, né, trazendo aquela fonte, e, enfim, o jogador para o nosso banco de dados. E falando em país que debutou recentemente,
no nosso trabalho, né, no nosso blog, na nossa página, o nosso convidado de hoje, ele não é jogador de futebol atualmente. Quer dizer, isso até é uma sugestão, né, de alguns amigos para a gente fazer também com outras pessoas ligadas ao futebol, não somente com os jogadores profissionais. Lembrando que a nossa primeira live a gente fez com um jogador, ou melhor, com um treinador. Então, depois a gente fez outras lives com os jogadores e, novamente, a gente vai fazer, a gente está fazendo hoje uma live com um treinador também, um treinador que atualmente está no Camboja. O Camboja é um país asiático ali, né, que faz fronteira com Laos, com Vietnã, com a Tailândia. Já ele vai entrar e vai falar, caramba, você estudou mesmo lá sobre o Camboja. Mas eu gostaria, desde já, né, de agradecer ao meu convidado de hoje por ter aceitado o nosso convite, né? A gente está em um horário aqui meio que alternativo em relação às outras lives que temos feito, porque justamente essa questão da diferença de fuso, são 10 horas a mais lá onde ele está. E eu queria, então aqui no Brasil, nesse momento, é manhã de sábado, lá é noite, né? No Camboja já é noite. Então, eu queria agradecer de imediato, né? Deixar aí, sem dúvida nenhuma, os meus agradecimentos pessoais por ele ter aceitado esse nosso convite, né? Ele que representa muito bem o nome e as cores do nosso país no Camboja. Eu estou falando do meu amigo Luiz Fernando Vitorino, treinador de futebol, coach, goalkeeper, ou seja, preparador de goleiros também, com passagem pela seleção do Camboja, 41 anos, né? 41 anos de idade e uma vasta experiência no futebol. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Luiz Fernando, seja bem-vindo. Suas primeiras considerações. Roberto, primeiramente eu queria dar um bom dia para o pessoal do Brasil e agradecer a todos que estão acompanhando essa live e dar uma boa noite para o pessoal aqui, do pessoal que trabalha, que está no Camboja, pessoal do Brasil que esteja aqui no Camboja. Cara, primeiramente eu quero agradecer o convite que você ter feito para mim, como você chegou para mim ter a oportunidade de falar como é que é o futebol, como é que está sendo a minha vida, como é que está sendo toda a preparação de times, de categorias aqui no futebol asiático, porque muitas pessoas não conhecem. E você, graças a você, abriu esse canal para a gente poder debater sobre o futebol asiático e sobre um pouco aqui do futebol do Camboja. Roberto, eu agradeço muito, agradeço ao pessoal, principalmente do Brasil, que está acompanhando, minha família, o pessoal da Academia ABM, o pessoal que trabalhou comigo no Brasil, do Bangu, Bom Sucesso, São Cristóvão, Goitacás. Queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado. Roberto, muito obrigado pelo convite. Isso, aqui você é a estrela, eu é que tenho que agradecer aí essa disponibilidade que você teve de aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo aí. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu faço convite, né, e o nosso convidado pergunta, mas vem cá, quanto tempo é? Eu costumo dizer, entre 1 hora e meia, mas às vezes o papo vai fluindo, né? Gostou do papo e esquecendo o tempo, né? É verdade. Então, assim, a gente acaba chegando aí até 2 horas de live, mas também para não ficar muito cansativo, e às vezes até já aconteceu do amigo entrar pela madrugada e a gente está conversando, né? Madrugada lá no país dele, né? Então, com certeza, a gente tem muito que falar aqui, principalmente esse formato que eu não criei nada, né? Que eu acabei implementando para a gente estar fazendo essas lives, assim, Luiz. A gente faz uma cronologia um pouco da carreira, né? Desse futebolista, e você não vai ser diferente, interage com o pessoal pode mandar, eu quero até inicialmente aqui agradecer, né, e passo a passo a gente vai aqui colocando o pessoal, né, por exemplo, aqui, ó, Matilde Gonçalves, parabéns pelo seu trabalho, você é show, deve ser você.
Tem mais gente aqui, ó. O Matheus é goleador. Matheus é artilheiro aqui, cara. Matheus tá fazendo a diferença aqui. E o Matheus está trabalhando no time médio porte aqui, que é o Sotilo, e está fazendo a diferença. Tem acompanhado. Sempre falei aqui que o brasileiro faz diferença. Aqui, brasileiro aqui está fazendo muita diferença. Ele colocou aqui, ó, fera demais. Tem um outro jogador aqui também. Vitinho também está trabalhando aqui com a gente. Também está trabalhando também aqui no Camboja. Vitinho também está trabalhando aqui no Camboja. Kirivon, isso. Vai me ajudando na pronúncia aí, a gente combinou. Você vai me ajudando. Não, porque a pronúncia é difícil aqui no Camboja, é Kirivon. Ele e o Magson, que deve estar acompanhando aí também daqui a pouco. Também. Magson fera. Pessoas super boas de qualidade. Pessoas super humildes. Com certeza. Aqui também tem o pessoal que está deixando o like, né? Aqui, ó. Cláudio dos Santos, melhor que o Esporte Fantástico. O Cláudio é meu amigo de infância, cara. Eu sou meritiense, né? Eu sou de São João de Meriti. E o Cláudio, eu não moro mais em São João de Meriti, mas eu sou amigo do Cláudio de infância, né? Eu chamo carinhosamente de Claudinho, é meu amigo lá de infância mesmo, a gente batia a bola junto, né? É bem legal ele tá acompanhando aí nosso trabalho. Então tem mais um pessoal aqui, ó, mais uns amigos aqui, sabe, o Luiz Fernando? O Eriano Santos, esse é jogador também, ele é conhecido no meio futebolístico como Chumbinho, deixou o seu like aqui na nossa live. Chumbinho, gente boa também. Ele pediu oportunidade para ele trabalhar com a gente aqui no Camboja, só que no momento quando a gente tentou implementar o trabalho dele aqui, aí tinha fechado o mercado aqui para ele poder vir. Ele ficou bem engatilhado aqui, o Chumbinho. Gente boa também. Eu lembro que ele jogou no Angra dos Reis. Eu lembro dele jogando no Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Também aqui, rapaz, dando aí o prazer pra gente de estar acompanhando a nossa live, o Kesley Alves, ele é jogador também, naturalizado vietnamita e, sem dúvida nenhuma, também é um ser humano fantástico, já conheço há bastante tempo. Quando ele jogava, ele já não joga mais, né? Parece que está trabalhando com agenciamento de jogadores, enfim. E é uma figura humana fantástica que, inclusive, se eu não me engano, se eu estiver enganado, depois ele pode até corrigir nos comentários, ele defendeu a seleção vietnamita. Aqui, ó, o Vitinho corrigiu aqui, Luiz Fernando, ó. Vong So Sen Shei, nome difícil do time. O que importa... Mas eu só conheço só como Kirivon. Só como Kirivon. Kirivon todo mundo conhece. Legal. Aqui, ó. O Vitinho disse que o Chumbinho tá no Rio Branco do Acre. Tá no Rio Branco ele. Que bom que ele acertou lá. Quando ele viu que ia ter a live, ele conversou comigo, ele, Roberto Silva, gente boa de melhor qualidade. Eu falei assim, tranquilo, vou falar contigo. Legal. Aqui, ó, o Magson entrou aqui agora também. Né? Magson Vilano Fonseca. Esse cara aí é pessoa que eu posso falar que é meu irmão, Roberto. Esse é meu irmão. Que legal. Esse, para todos os momentos aqui, desde minha vinda aqui para o Laos, foi o cara que me ajudou e sempre me ajuda, está sempre me ajudando, cara. Esse eu posso falar de coração. Muito bom, muito legal. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo de Sena. Ele botou aqui o seguinte: pergunte ao seu amigo técnico Luiz Vitorino no Camboja. Já trabalhou em algum time na Champions League da Ásia? E quais são os times mais fortes e maiores torcidas por lá? E se toparia me ajudar nos hinos dos times de futebol de lá para a turbinaria, né, o meu acervo. Abraços e gols para vocês. Deixa eu te explicar, o Luiz. Opa, aqui, volta para cá. O Marcelo de Sena, ele trabalha na Jovem Pan de São Paulo. Ele é uma pessoa que tem
um acervo muito grande de hinos, né, de clubes, e aí ele tinha me falado ontem, quando ele viu que a gente ia fazer a live, que eu divulguei, coloquei o banner, né, nas redes sociais, ele ficou doido, ele já falou, eu não tenho nenhum hino de time lá do Camboja, eu falei, vou tentar ver com o Luiz Fernando se ele nos ajuda aí, mas meio complicado, Eu não posso sei. até tentar, porque quando a gente estava aqui na seleção do Camboja, quem eu aprendi um pouco do hino do Camboja foi com o Vilander Fonseca, porque a gente chegava via o hino em Khmer, aí a gente escrevia como o modo que falava em português, e a gente chegava a ficar, pô, com todo respeito, brincando, tentando cantar o hino, porque sempre tinha as competições oficiais, aí tinha que sempre cantar o hino do Camboja. E isso é praticamente para você cantar é impossível, cara. Muito difícil. A língua daqui é muito difícil. O idioma é muito difícil. Eu vou guardar as perguntas do Senna. Ele é conhecido como Senna, né? Inclusive, ele trabalhou no Pânico, na TV, e agora Eu trabalhei com o time da Champions League da Ásia, não trabalhei. Sempre tive vontade de trabalhar no Buriram. Buriram, um time. Da Tailândia. Um maiores times daqui da Tailândia, entendeu? Aí sempre tive vontade de trabalhar na Tailândia. Nunca trabalhei na Tailândia, porque, primeiramente, minha intenção, eu comecei no Laos, vindo para a Ásia. E da Ásia, do Laos, eu vim para o Camboja. Aí do Camboja, eu tô querendo ir para a Tailândia. Da Tailândia, meu sonho é Japão ou China trabalhar. Em Japão ou na China. Beleza. A gente vai falar mais sobre a tua carreira aqui. Só dá uma passada no pessoal que está nos acompanhando aqui. Esse aqui é meu grande amigo, ele ficou conversando comigo ontem, falando as coisas de futebol. O Elias de Jesus Celso tem nos acompanhado aí também. É um amigo que eu fiz recentemente através das redes sociais. Abraço, Elias. Ele é de uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Porciúncula. E aí a gente tem alguns amigos em comum, né? A rede social ela é legal por isso, porque acaba aproximando pessoas, né? E a gente tem alguns amigos em comuns. Ele me mandou algumas fotos aí de 30 anos atrás, da época que eu ia para Porciúncula e tal. Muito legal. Ele tem uma história bem, bem bacana lá também no desporto daquela região. Tombos, Porciúncula é vizinha a Tombos, que tem o Tombense hoje aí, contando inclusive na final do Campeonato Mineiro. Vamos colocar aqui mais algumas mensagens. O Maisson entrou aí, o Maisson aí. O nome do meu amigo. Fábio Farani, bom dia, meu sobrinho, campeão e botafoguense. Antigamente a gente ia muito para o Maracanã, ele participava junto comigo, seu Fábio. Seu Fábio é uma pessoa, é um senhor de muito boa índole, entendeu? Sempre me ajudou, a gente sempre ajudou um ao outro. Aqui, ó. Sempre acompanhando o meu trabalho. O Matheus mandou um recado aqui para o Senna, ele botou o seguinte: os amigos do meu time entrou aí, eles devem saber o hino. E botou aqui também. A língua deles não dá. Eu quero ver eles cantarem aqui, ao vivo, aqui, o hino. É muito difícil, né? Muito complicado, né? Muito complicado, cara. Muito complicado. Eu quero mandar também um abraço aí para o meu companheiro de imprensa, Rui Rachid, que está acompanhando a nossa live também. Obrigado, Rui, aí pela audiência. E eu quero deixar um recado também, né? Não posso esquecer de pedir o pessoal que está entrando aí, ainda mais quem está entrando pela primeira vez, deixar o seu curtir aí na página, né? Deixar o seu like aí, porque a gente está sempre acompanhando. E, ô Luiz, eu vou te dizer o seguinte, sem falsa modéstia, em lugar nenhum você vai conseguir acompanhar esse noticiário, né, que a gente coloca aí dos jogadores brasileiros em alguns países, principalmente aí no Camboja. Então, se você deixar o seu curtir lá, toda vez que tiver uma atualização, né, você vai receber uma notificação, enfim. E também lá no nosso canal no YouTube, pessoal, se inscrever lá também, porque é importante. No canal no YouTube, Sim, Luiz. Pode falar. Não, falar o pessoal curtir a tua página, que é muito importante pelas divulgações das notícias que você passa. Eu estou sempre acompanhando você há algum tempo. Isso é muito importante, porque é raro você ver uma pessoa, Roberto, sem modéstia. Até agora não vi um cara que faça o trabalho que você está fazendo, entendeu, Roberto?
o trabalho para poder divulgar, e o pessoal aqui fora ter oportunidade de passar um pouco do trabalho aqui fora, passar para ir o pessoal do Brasil. Porque muitas vezes o pessoal, pô, como é que é o Camboja? Ah, como é que é a comida? Como é que é o país? Entendeu? Você vai falar, calma, você vai falar. E assim, eu tenho uma gratidão pelo Camboja, sabe, o Luiz Fernando? Embora eu costumo brincar, eu digo o seguinte, eu viajo, né, com esse trabalho, eu viajo sem sair do lugar, né, porque vou para vários países sem conhecer. Eu já viajei para o exterior, mas nunca fui ao Camboja. Então, o que acontece é que o primeiro jogador que apareceu no meu trabalho aqui, na minha página do Facebook, jogando no Camboja, foi o Maicon Caligiuri. Ele jogava no Boeung Cat. Me ajuda na pronúncia aí, Boeung Cat. Nossa, olha só. Então, eu consegui descobrir uma fonte do Camboja e ele estava lá. Eu não sei se ele era o único jogador na época, não lembro também exatamente em que ano foi, mas quando ele fez o compartilhamento do nosso trabalho, o povo cambodiano, eles imediatamente começaram a seguir, e hoje o Camboja é o segundo país que eu tenho mais seguidores, né? Quer dizer, eu tenho primeiro é o Brasil, e assim, eu consigo ver lá nas estatísticas países e cidades. Então, hoje a primeira cidade é o Rio de Janeiro, né, onde eu estou. Quer dizer, na verdade, eu nem estou na cidade do Rio de Janeiro, eu estou no estado do Rio de Janeiro, mas ele faz essa mensuração por cidade. E hoje a primeira cidade é o Rio de Janeiro, e a segunda cidade é a capital do Camboja, onde eu tenho mais seguidores, que é Phnom Penh. É igual a minha página. Eu tenho a minha página de treinador. A minha página que tem mais seguidores tem aproximadamente 20 mil seguidores. 80% do pessoal aqui do Camboja, entendeu? Camboja, aqui, Laos, Tailândia, o pessoal, tudo, a maioria aqui da Ásia, entendeu? O pessoal aqui é muito... O Marcelo Rangel tá situando a gente geograficamente. Camboja é vizinho da Tailândia. Conforme eu disse no início, vizinho da Tailândia, vizinho de Laos. Vietnã também é perto, né? Vietnã, isso. Faz fronteira com o Vietnã, faz borda com o Vietnã também. Aqui tem um outro amigo também, o Márcio Amaro. O Luiz é nosso pão. Abraço dos amigos Márcio Teixeira e Fabinho. Márcio é gente boa. Porque antes de eu trabalhar, o Roberto, antes de trabalhar com futebol, assim que eu saí do quartel, aí eu trabalhei nessa academia do Márcio. Aí ele me abriu essa oportunidade para ir trabalhar lá, cara, gente de boa, melhor qualidade, na ABM, Legal. ABM no Rio de Janeiro. Que legal, que bacana. Agora, vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco sobre a tua carreira, né? Como é que você foi parar no Camboja e até esse momento, né? Até você ir para o Camboja, como é que foi a tua trajetória, não só dentro do futebol, né? Porque você teve um hiato aí, um período que você, igual você falou, que trabalhou numa academia. Eu vou deixar. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, antes de você começar a desenvolver a questão da tua trajetória, é a seguinte: sempre quando eu faço alguma pergunta para quem é goleiro ou foi goleiro, né? E eu acho que você já deve ter respondido essa pergunta algumas vezes. Como é que surgiu esse negócio de ser goleiro? Porque normalmente o pessoal fala que o cara, quando é ruim de bola, ele vai para o gol, né? Então, eu fiz essa pergunta, inclusive, foi com o meu amigo Fábio Noronha, né? E ele falou, cara, eu não sou ruim de bola, não, é que eu sou o melhor goleiro. E eu, né, como todo garoto que tentou ser jogador de futebol, eu também gostava de jogar futebol e eu gostava de agarrar também. Só que quando eu tentava, quando eu joguei, né, eu cheguei a jogar em alguns clubes, passar por períodos de treinamento e tal. Eu era jogador de linha, mas eu cheguei a jogar no gol em algumas peladas. Só que quando eu comecei a desenvolver a minha estatura depois já de grande, assim, acho que com 14, 15 anos que eu comecei a me desenvolver, eu sempre fui muito baixinho, embora hoje eu tenha 1,75 m, não seria goleiro, né? mas eu tenho agilidade e eu gostava muito de agarrar principalmente futsal, que eu achava futsal, na minha época, futebol de salão, eu achava meio chato, assim, eu nunca gostei muito de ficar correndo sem objetivo, né? Porque no futebol de salão você tem que correr muito, né? Eu sempre gostei muito de correr com a bola. Então, por exemplo, se você é lateral... Eu gostaria de fazer movimentação, porque antigamente salão era mais movimentação, você fazia aquele movimento quadrado, ficava rodando,
Isso aí eu não gostava. Então eu ia pro gol no futsal, no futebol de salão, e eu sempre, assim, me saía bem, o pessoal sempre me escolhia, me deixava no gol e tal. E no futebol de campo também, algumas peladas, que eu sempre fui muito de grupo, né? Então, vai pro gol e tal. Então eu sempre fui pro gol. Você, cara, essa questão aí do gol, você era ruim de bola e decidiu ir pro gol, ou você já tinha o dom mesmo de ser goleiro? Caraca, Roberto, eu vou te falar, eu não comecei como jogador, comecei direto como goleiro, entendeu, cara? Eu comecei como goleiro era no Baronesa, que era a escolinha, era no Jacarezinho, que tinha a escolinha de São Cristóvão lá, cara. Aí eu comecei lá jogando lá na escolinha, aí de lá eu sou baixinho, tal, mas eu fui fazer a peneira, fui na peneira do Flamengo em Piabetá. Aí quem estava na peneira, foi até na época que eu fui para Piabetá, fiquei uma semana indo para Piabetá para fazer a peneira do Flamengo. Quem estava lá era até o Júlio César na época. Aí como eu fui fazer, eu agarrei bem, só que o que matou? Minha estatura, era muito baixinho. Aí como eu falei, vou desistir de futebol e tal, cheguei, me desanimei, eu falei sabe uma coisa, eu vou lá para Marechal Hermes, lá para o Botafogo. Aí eu fui para Marechal fazer lá o teste. Aí fui fazer teste lá e passei. Aí eu falei, quem era meu treinador, o seu Bira, o Birajara Mota. Aí ele falou assim, Luiz, não, ele chegou, ele nunca mais esqueço. Você é baixinho, mas você tem uma impulsão muito boa. Você vai compensar na sua altura. Eu falei, mas futebol... Aí eu ficava pensando, eu falei, não, tranquilo. Eu joguei lá no infantil, joguei no juvenil. Aí quando chegou eu com 18 anos, que eu ia subir para o Júnior, apareceu o alistamento para o Exército. Aí eu fiquei muito desiludido, entendeu, Roberto? Eu falo assim, eu fiquei muito desiludido com futebol. Mas, carreira de futebol, de jogador, de 100 jogadores, vai sair um, será que eu vou conseguir? Eu fiquei naquela indecisão, entendeu, Roberto? Aí o que aconteceu? Eu fui para carreira militar. Aí eu fui para a carreira militar lá no quartel, aí me destacava lá nas peladas no quartel, aí me botaram lá para treinar lá na Urca, para de vez em quando eu trabalhar com a seleção lá do quartel. Aí eu fiquei lá durante 9 anos, o tempo máximo do quartel, porque eu fiquei pensando, não, vou conseguir uma carreira e tal, mas só que assim, no momento que eu entrei no quartel, acabou a estabilidade. Estabilidade é quando você fica para sempre. Aí, no momento que eu entrei no quartel, aí acabou a estabilidade. Aí, o que aconteceu? Quando saiu do quartel, eu falei, vou parar no futebol, parar com tudo e tal. Aí eu comecei a trabalhar com TV por assinatura, como supervisor de TV por assinatura. E quando eu trabalhei como supervisor de TV por assinatura... Luiz, deixa eu só voltar um pouquinho aqui e te fazer uma pergunta, para a gente não perder o fio da meada. Quando chegou a época do alistamento, você foi voluntário? Você queria? Ou aconteceu como aconteceu, por exemplo, com o Pelé e com o Zagallo, que eles foram já jogadores, né? O Pelé e o Zagallo, eles foram convocados pelo Exército na época do alistamento militar. Porque o Pelé já era, inclusive, campeão do mundo, né? O Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. E o Zagallo também já jogava. O Zagallo, se eu não me engano, não sei se ele estava no América ou no Flamengo, porque o Zagallo jogou, né, no América e no Flamengo nessa época. E ele também foi convocado assim, meio a contragosto, né? Porque naquela época existia muito isso. Hoje não, hoje acho que é mais tranquilo. Eu não sei no teu tempo. Você foi voluntário? Você que quis ir para o Exército e largar o... Não, no meu alistamento, Roberto, eu quis ir porque meu pai conversou comigo e falou assim, não desiste dessa carreira de futebol, que isso não vai dar certo, vai para a carreira militar. Aí eu estava muito convicto da carreira militar, entendeu, cara? Eu fui para a carreira militar, eu entrei no Exército, aí quando eu entrei para o Exército, aí acabou a estabilidade. Aí eu fiz concurso, tentei fazer concurso uma vez, eu fiz concurso da ESA, eu passei, só que não fui classificado. O primeiro e o segundo, depois não passei mais. Aí depois não consegui pela minha idade. Aí o que aconteceu? Aí pintou o curso da BTF. Aí eu fiz o curso da BTF. Entendeu?
E nessa época do curso da BTF, você estava no Exército? Ou já tinha saído também? Não, eu já tinha saído do Exército, já tinha saído. Ah, tá. Aí apareceu. Aí, por que eu fiz? Eu falei, pô, vou fazer o curso da BTF e tal, que eu fiquei pensando, falei, pô, quando eu sair do quartel, eu vou fazer o quê? Eu falei assim, pô, eu não vou tentar fazer o curso do quartel, eu vou fazer o curso da BTF. Eu fiz o curso da BTF, entendeu? Fiz em dezembro de 2017. E quando eu fiz o curso da BTF, pô, tive como mentores do curso, tive o Floraci Santana, o Barroca, o Paulo Geone, o Jair Pereira, entendeu? Foram pessoas, o Carlos Parreira, o Carlinho, que é o sobrinho do Parreira, foram mentores do curso, entendeu? Aí eu fiz o curso. Aí quando eu terminei de fazer o curso, tal, eu falei assim, pô, tô com certificado agora de treinador. Aí, que antigamente não tinha esse curso, CBF, A, B, C, não tinha isso. Aí o que aconteceu? Apareceu o São Cristóvão na minha vida. São Cristóvão para mim treinar goleiro no futsal. Aí eu treinei o São Cristóvão, 2011, 2012. Aí depois, o que aconteceu? Depois eu fui para o Goitacás no futsal também, 2020. 2020 não, desculpa, 2015. Aí quando chegou em 2015, apareceu o convite do Lenilson. Lenilson junto com o Tiano, junto com o Fábio Fernandes, que hoje é gerente de categoria de base do Flamengo. Eles me fizeram o convite. E Luiz, pô, o que você acha de migrar, você fazer a migração do futsal para treinar o futebol do Bangu? A gente está com um projeto aqui no Bangu de base, a gente está tomando conta, a gente está com a base do Bangu. E o que você acha? Aí eu falei, não, Fábio, vou abraçar o projeto, tal, com o Fábio, com o Tiano, pessoas de excelente qualidade, entendeu, Roberto? Que eu não sou. O Tiano é o que foi jogador, né? Jogou no Isso, Santa Cruz. Agora, ele agora é supervisor de base do Botafogo, o Tiano. Ah, legal, eu não sabia. O Tiano foi muito bom jogador. Tiano, pô, muita gente boa, pessoa super humilde. Tá, a hora que eu chego, mando mensagem para ele, ele responde, entendeu, Roberto? É uma pessoa de extrema qualidade. Ele, o Fábio também não tem nada a reclamar, a falar nada, entendeu? Que é aquilo, né, Roberto? Eu tô no futebol, não vou te falar, se realista você, eu não tô há muito tempo no futebol. Eu não tá 30 anos no futebol, eu não. Eu comecei tarde, porque eu não estava me programando para vou fazer carreira como treinador de goleiro. E eu não. Eu ia inclusive perguntar sobre isso, né? Porque a tua vida ela estava se tomando rumo, né? Tomando um horizonte diferente do futebol, porque você saiu do Exército e aí foi fazer outras coisas e tal para voltar depois, porque você em 2010, né? Parece que você voltou para o futebol. Você já estava já com 30 anos, né? 31, 32 anos, por aí. 31, isso. 31 anos. Você tem 41 hoje, né? Isso. Aí o que aconteceu? Eu sou o tipo do cara, Roberto, eu sou um cara muito franco, entendeu, Roberto? Eu sou o tipo do cara que não adianta hoje em dia você mentir, botar no currículo. Tem muita gente que mente no currículo, bota que eu fui treinador de sei que, treinador de sei que. E isso, eu sou um cara muito transparente. Eu sou o que sou aqui na tua frente. Eu não sou tipo, cara, na tua frente eu sou uma coisa, quando vira as costas, eu não, você gostando de mim ou não, eu sou dessa forma. Entendeu, Roberto? Eu sempre fui assim e sempre serei assim, entendeu, Roberto? Sempre fui criado assim pelos meus pais, entendeu? Eu sempre fui um cara correto e um cara franco, entendeu, Roberto? Aí o que aconteceu? Eu fiz esse curso e depois aí eu fui para o Bangu, como eu estava te explicando, eu estava no Bangu em 2016, em 2015. Aí apareceu em 2016. No Bangu você estava no futebol de campo. Isso. A categoria de base. Isso, estava no sub-15 e sub-17. Pegava toda a categoria, pegava o sub-13, sub-15, sub-17. Essas experiências de São Cristóvão,
Bangu e Goytacazes, São Cristóvão, Goytacazes e Bangu foram como treinador de goleiros. Isso. E no Bangu, isso tudo foi como treinador de goleiro. E no Bangu apareceu um jogo contra a Portuguesa, que 2 dias antes do jogo, o treinador saiu. Aí pintou a oportunidade para quê? O Elenilson chegou e conversou comigo: Luiz, você assume o time para o jogo, era contra a Portuguesa da Ilha. Eu falei, não, tranquilo, eu conheço mais ou menos, eu conheço o elenco, eu estou trabalhado com o elenco, a gente começou o projeto, aí foi que eu assumi um jogo, a gente ganhou de 2-1 da Portuguesa na Ilha, entendeu? Aí depois de ter aconteceu isso, aí apareceu o Bom Sucesso na minha vida. O Bom Sucesso, como é que foi? Foi um convite do Vicentinho, não sei se você conhece. Vicentinho me fez o convite, treinador. Aí ele, Luiz, pô, tem como você vir para trabalhar no Bom Sucesso e tal? Aí foi um convite no Bom Sucesso para trabalhar como treinador de goleiro do time júnior, sub-20. Aí eu treinei lá durante 2, 3 meses lá. E depois eu recebi o convite para trabalhar fora do país. Fui trabalhar no Laos. Aí quando eu recebi o convite, falei, pô, como é que eu vou trabalhar fora do país? Roberto não sabia falar nada em inglês, Roberto. Nada. Sabe o que eu falar nada? Eu não falava nada em inglês. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, como é que eu vou pro Laos treinar goleiro sem falar inglês, cara? Aí eu tava com um curso, eu falei, pô, vou, por que não? Ô Luiz, deixa eu te perguntar. Lá no Laos, antes de eu te perguntar aqui, deixa eu só atualizar aqui, o pessoal tá... Tem um pessoal aqui. Vamos lá. Tem, não só a pergunta, né, que o Márcio colocou em cima daquilo que você tinha respondido para ele. Luiz é um profissional que merece respeito onde estiver. Trabalho de excelência em qualquer área, dedicado de alma, muita honra em conhecer. E aí, como você falou que trabalhou lá na academia dele, ele mandou aqui mais uma outra mensagem. Que é isso, meu amigo? As oportunidades são dadas a quem merece. Sua passagem aqui na ABM foi grandiosa, assim como seu trabalho em outros países. E aqui tem também Obrigado, Márcio. Um conterrâneo seu aí do Camboja, né? Pergunta Roriu. E ele botou aqui também o que você está fazendo. Já ele vai responder sobre isso, e aí o Matheus até colocou aqui. O Matheus já falou, aí interviu. E aqui tem mais uma outra pergunta aqui, ó, do meu amigo Claudinho. Ele botou aqui, qual divisão aqui no Brasil o time dele jogaria? Vamos por partes, né? Vamos lá. Vamos responder primeiro. Você agradeceu aí ao Márcio, né? Que é teu companheiro lá, não sei se foi teu patrão, se foi teu companheiro na academia. Aqui, antes de chegar no Camboja, vamos falar sobre Laos, aí depois a gente volta aqui na pergunta do Claudinho e do Iá ali, do rapaz, né? Pra gente responder passo a passo. Aí, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta porque você está falando sobre o Laos. Tá me ouvindo bem, Luiz? Estou ouvindo, perfeito. Legal. Você ia para o Laos. Já tinha algum trabalho? Porque recentemente eu fiz uma entrevista com um brasileiro, né? Que está há muito tempo nas Ilhas Faroe. E ele falou que quando ele foi para lá, não tinha treinador de goleiro. O treinador de goleiro começou agora, há pouco tempo, recentemente, né? Acho que é coisa de 3, 4 anos atrás. E você indo para o Laos, já tinha ou você ia, né, começar a implementar esse trabalho e incutir na filosofia de trabalho dos caras lá do Laos essa coisa do membro da comissão técnica, que é o treinador de goleiros? Roberto, como é que foi a situação? No Laos, eu recebi um convite do treinador. O treinador me fez o convite, estava eu e fui o Vilander Fonseca, foi convidado. Vilander foi como preparador físico e eu fui como treinador de goleiro. Aí, como foi? Eu nunca tinha viajado internacionalmente. Minha viagem só que eu fazia era só ponte aérea Rio-São Paulo, Rio, o máximo que eu tinha feito. Aí eu encontrei com o Vilander Fonseca no aeroporto. Aí eu falei pro Vilander, como é que eu vou pro Laos sem falar inglês? E Luiz, pode ficar despreocupado que eu falo.
Eu falei, tu vai falar tudo. Chegava no aeroporto, dentro do avião, não sabia falar nada, Roberto. Não sabia nem pedir uma água. Aí eu falava, Vilander, o que ele tá falando aí? O que ele tá falando? Tá pedindo o quê? Pô, não sabia falar nada, não sabia nem falar hello, how are you? Eu falei, não sabia nem falar nada, que isso? Eu falei, Vilander, não pode achar que eu vou te ajudar. Pô, foi o cara que me ajudou desde 2016, tenho amizade com ele desde 2016, entendeu? Cara de excelente qualidade, entendeu? Que me ajudou muito. Aí a gente foi pro Laos. Aí quando chegou lá no Laos, não tinha nada, só tava com um treinador brasileiro lá. Aí a gente foi para lá. Aí não tinha treinador, tinha um treinador de goleiro lá, que é gente boa pra caramba, muito amigo, mas para dar treino não sabia nada. Sabia nem chutar bola, só chutar. Aí não sabia técnica, não sabia para que servia cada exercício, nada. Aí quando chegou lá, comecei a aprender. Quando fui para o Laos, que eu fiquei no apartamento junto com o Vilander. Aí lá, com o Vilander, eu aprendi muita coisa com ele. Aí começou a implementar, fazer programação de treino, implementação de treino físico na academia. E quando eu cheguei, eu falei, aí o Vilander me explicava cada passo a passo, porque eu sou um tipo do cara, Roberto, eu procuro saber, procuro me especializar naquelas coisas que eu quero. Eu vou procurar ao fundo, entendeu? Saber para que é. Não adianta eu chegar e implementar um treino, porque eu vi no YouTube. Mas vai implementar esse treino para quê? Vai implementar esse treino técnico para quê? Qual o fundamento? Para que vai servir para o jogador? Vai implementar esse treino para o treinador de goleiro, para o goleiro para quê? Aí foi que aconteceu isso. Aí eu cheguei, estava acompanhando lá o trabalho, eu vi lá, estava trabalhando lá como preparador físico e sempre precisava de ajuda lá para preencher as planilhas e tal, para passar para o computador. Eu perguntava para ele, conversava com ele, falei, pô, Vilander, como é que é isso? Ele chegava a me explicar passo a passo. A gente passou, ficamos lá, fomos campeões lá no Lansang, fizemos uma boa campanha lá, excelente campanha, fomos campeões lá em 2016. E eu tive a oportunidade de fazer uma coisa, O Vilander já tinha... Luiz, o Vilander já tinha experiência lá no Laos? Não, o Vilander estava no Brasil. No Laos ele não conhecia também? Não conhecia. Mas ele já tinha estudo, já sabia falar inglês. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá, a gente conseguiu fazer um trabalho. Aí eu consegui colocar como a gente tinha revezamento de goleiros, a gente conseguiu colocar os 2 goleiros nossos na seleção local, o titular e o reserva. Aí, a gente foi campeão lá invicto. Aí conseguimos uma classificação lá para a Copa da Ásia. A seleção do Laos. Não, seleção no time, Lansang. Não, sim, mas você conseguiu que os seus goleiros fossem para a seleção do Laos. Isso. Consegui colocar seleção os 2 principal do Laos. Isso. Consegui fazer um trabalho lá, um trabalho muito bom. Aí eu consegui lá para fazer consegui fazer meu trabalho lá, entendeu, cara? A gente conseguiu a classificação para a Copa da Ásia. E aí depois fomos disputar a Mekong Cup, final do ano. Aí ganhamos, chegamos até a final contra o Buriram. Ganhamos do Buriram aqui em Laos e perdemos para o Buriram lá em Buriram, na final. Aí fomos vice-campeões. Aí quando a gente conseguiu a classificação para a Copa da Ásia, o presidente decidiu acabar com o clube. Entendeu? A gente estava com um contrato lá, aí ele pagou o contrato, e quando chegou para a renovação, a gente chegou a renovar por um mês, aí o presidente falou, vou acabar com o clube e tal, porque tem problema lá com a federação, e acabou com o clube. Aí de lá, como a gente estava no Laos, aí pintou o convite para a gente ir para a seleção do Camboja. E quando você pensava no Camboja, em 2017, primeira coisa... Luiz, aí pintou o convite para todo mundo, no caso, você, Vilander, todo mundo, ou como é que foi? Pintou para a comissão técnica toda, para ir para a seleção do Camboja. Eram quantas pessoas, mais ou menos? Tinham 3 pessoas. Foram 3 pessoas. Foi eu, o treinador e o Vilander Fonseca. O Vilander foi como preparador físico. Isso. Aí a gente, quando eu tive o convite do Camboja, eu falei assim, Camboja?
A Camboja, a gente que lembrava do Camboja só pelo filme do Rambo, entendeu, Roberto? Nem sabia que tinha futebol no Camboja. Quando você fala, mesmo quando você fala do Camboja, eu lembrava sempre do filme do Rambo. Eu falei assim, porra, por que isso tem futebol? Eu falei assim, não, tem tal. A gente pesquisou. E a gente foi pro desafio aqui do Camboja. Aí, quando a gente entrou aqui, quando veio aqui pro Camboja, o que aconteceu? Tinha muita dificuldade, entendeu, Roberto? Porque aqui os caras, problema do cambojano é alimentação. A alimentação aqui não é uma alimentação adequada para jogador. E implementação de treinamento na academia. Eles não gostam. E não gostam de jeito maneiro. A gente tentou implementar. Vamos fazer academia 2, 3 vezes por semana com a seleção e tal. O cara não gostava. Porque eu tô com dor muscular, coach. Que eu tô sentindo isso. Aí tinha muita dificuldade. E não conseguia. A gente não conseguiu implementar o treinamento na academia. Aí o que aconteceu? Aí o Vilão falou assim, pro treinador, a gente tem que botar, não tem que tirar o pé. A gente tem que botar o pé, mostrar que a importância do treinamento dentro da academia. Aí aconteceu, a gente chegou, disputou o Asia Games. A gente conseguiu. Primeiro a gente disputou o UFC, conseguiu uma vitória aqui contra o Afeganistão, coisa que o Camboja não tinha conseguido. E depois que a gente fez uma campanha aqui, aconteceu da disputar ir para o UFC na Malásia. Aí quando a gente foi para o UFC na Malásia, aí que aconteceu os problemas lá, negócio de comportamento de jogador. A gente tentou ser meio linha dura, aí aconteceu a gente sair. Mas antes de eu te contar um fato que aconteceu na Jordânia. Olha aqui, antes de você contar, rapidinho, né, eu tenho que agradecer aqui o Matheus, porque o Matheus Souza, que é jogador, ele botou aqui, meus amigos, fiquem com Deus, estamos juntos, vou sair aqui para dormir, que amanhã tem guerra, ou seja, ele vai jogar amanhã lá pelo time dele lá, o Sotilo. Sotilo, Ele vai, e aqui, antes de você contar a história, né, vou dar uma passadinha aqui no pessoal rapidinho. O Marcelo Rangel fez uma pergunta. Eu não vou esquecer das perguntas, não. Você vai responder todas que você já chegou no Camboja. O nível de jogadores do Camboja são bons, treinador Luiz Fernando? Já você responde. E aqui, o outro amigo também, o Rafael Lima, ele disse, já estive lá. Eu só fiquei na dúvida se ela no Laos ou no Camboja. E ele botou aqui, ainda dá para entrar no Estádio Olímpico por uma cerca? Você vai conhecer melhor se é Laos ou se é Camboja. E uma outra pergunta que ele fez foi se o pessoal ainda faz ginástica nas arquibancadas desse estádio, que é o tal do Estádio Olímpico aí, que o pessoal entra por uma cerca. E aí, antes de você contar a tua história lá, responde essa pergunta, por favor, antes de você contar a história. Essa pergunta aqui do Rafael Lima, sobre o estádio. O Estádio Olímpico, como é que é aqui? O Estádio Olímpico, ele tem a cerca. No Camboja. Isso, no Camboja, o Estádio Olímpico aqui, aí como é que é? O estádio aqui é grama sintética, não é grama natural. Aí, a parte de cima tem um espaço grande. Aí, todos os dias tem aula de dança, os caras botam música e fica fazendo aula de dança todos os dias. O pessoal que mora ali, tem uns condomínios em volta, não sei como é que consegue. De manhã, 6 horas da manhã começa, e à noite começa por volta das 5 horas da tarde e vai até 7 horas da noite. E continua com a cerca. Essa cerca que ele falou aqui, que o pessoal passa pela cerca, né? Ainda dá para entrar no estádio por uma cerca. Não, mas tem a cerca que protege o campo e para cima é aberto. Aí o pessoal entra para fazer a ginástica. Isso aqui, legal. É muito interligado nisso, entendeu? Então tá aí, Rafael, a resposta do Luiz Fernando, né, do nosso convidado de hoje, treinador lá do Camboja, né, sobre essa curiosidade a respeito do Estádio Olímpico, né? E também, mais uma vez, agradecendo ao Matheus Souza, que esteve conosco até agora, tem compromisso amanhã, já são, acho que 10 horas, né, no Camboja. Aqui são 10 horas da noite. Né? Agora, eu te cortei, né, até para a gente interagir aqui com o pessoal.
Conta aí pra gente a história, né? Que você ia contar, uma história talvez curiosa. Eu tava falando Da seleção do Camboja e tal, aí foram fazer aí um jogo. aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu problema disciplinar lá. Aí o que aconteceu? A gente chegou, aí foi afastado. A gente chegou, os caras não quiseram, a gente perdeu para o Vietnã. Aí foi quando a comissão toda saiu. Aí quando a comissão toda saiu, o que aconteceu? Eu cheguei aí no Brasil por um mês, entendeu? Eu cheguei aí no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, Roberto, aí eu recebi o convite do presidente do Phnom Penh Krau. Phnom Penh Krau chegou, o presidente chegou, Luiz, você quer vir para trabalhar na base? Tal. A gente não tem grande salário, não tem muita coisa, tal. Eu falei, não, presidente, eu quero trabalhar porque era um trabalho para o desenvolvimento com crianças, entendeu, Roberto? Começando com a categoria de base. Porque aqui, vou te falar, Roberto, o meu goleiro da seleção do Camboja, há mais ou menos 4 anos atrás, ele era atacante, cara. No Brasil, que você imagina, o cara começa de fraldinha para mirim, goleiro. Aqui não, aqui o cara começa a jogar futebol com 16 anos, 15 anos. Aqui, ó, o pessoal tá ligado, ó. O Claudinho falou o seguinte: você falava da Jordânia. Isso, bem lembrado. Obrigado, Claudinho, obrigado, irmão. Obrigado, Claudio, por ter me lembrado. É a Jordânia. Antes de chegar, vou comentar a Jordânia. A gente foi para a Jordânia. A gente chegou na Jordânia, cara. A gente chegou lá na Jordânia, porra, o hotel 5 estrelas, Roberto. Pô, comida, restaurante internacional. Aí quando eu vejo, os caras vêm com potinho com bife de muito tempo. O que é isso? Ele, coach, isso é tradicional no Camboja, a gente gosta desse bife. Eu falei, que isso, cara? Tem muito bife aqui, tem espaguete, tem pizza, tem tudo que você... Aí ele, não, coach, a gente come isso. Caraca, eu falei assim, nossa senhora, aí o Vilanda chegou e falou assim, cara, como é que a gente vai fazer isso e tal? Aí chegou, não, tudo bem, foi pro jogo. Aí antes do jogo, um dia antes tem a reconhecimento do gramado, do estádio. Aí a Jordânia tem no primeiro. Aí quando entra a gente, os caras da Jordânia, tudo 2 metros, 1,80 m, tudo forte. Aí entra os jogadores do Camboja, 1,60 m, 1,70 m, magrinho. Aí o que é a primeira vez que os caras chegam? Olhou para os caras. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, nossa. Aí eu falei pro Vilanda, perdemos o jogo. Aí o Vilander aí, ó. Comendo cupinudos e bife em conserva. Bife em conserva dormido. Era aquele miojo, ele levava um miojo, aquele miojo de copinho. Sim. Caraca, eu falei assim, nossa senhora. Aí eu falei, perdemos o jogo. Aí chegou no dia do jogo, aí teve o jogo, o que aconteceu? Perdemos de 7-0 a Jordânia. Camboja e Jordânia. Isso. Perdemos de 7-0. Eu sabia que, pô, os caras... Primeiramente, os caras nunca tinham... Aqui a gente pegou, na Jordânia, a gente pegou um frio, pegou mais ou menos, acho que 2 graus. Os caras nunca tinham saído do país. Nunca tinha achado pegar uma temperatura. Eu falei, porra, ferrou, cara. A gente chegou, viajou, eles não tinham casaco, não estava muito preparado para a temperatura. Aí chegou no jogo, a gente perdeu de 7-0, entendeu, cara? Aí aconteceu isso. Aí, como eu estava te falando, eu recebi o convite quando saiu da seleção, no Asia Games, depois do Asia Games. Aí eu recebi o convite do presidente Phnom Penh Krau. Aí ele, pô, tá interessado no projeto com jogadores, tal. O presidente do Phnom Penh Krau. O Phnom Penh em 2018, né? Você ficou em 2017. Você ficou em 2017 na seleção. Isso. Aí, o que aconteceu? O presidente daqui do Phnom Penh Krau, o Roberto, ele nem se liga tanto no profissional, cara. Ele liga mais para as crianças, para a base. O presidente aqui é milionário. Milionário. É o cara dono de vários cassinos aqui. É um cara muito milionário aqui. Entendeu? Tem muita grana, muito dinheiro. Não depende de futebol para nada, entendeu? Só ele gosta de ver o crescimento, o desenvolvimento das crianças.
Aí ele chegou, Luiz, você quer, tal, eu sei que você treinar na seleção, tal. Vai, presidente, comigo não tem vaidade, eu vou trabalhar, eu trabalho na base, não tem importância não. Aí foi o que aconteceu, eu fui para a base, eu trabalhei na base, trabalhei lá com a academia. Aí quando pintou a oportunidade para ir profissional, aí eu trabalhei durante um ano. Aí quando acabou o campeonato profissional, o presidente convidou, falou, pô, saiu a comissão toda do profissional. Luiz, tem como você ajudar a gente no profissional e ajudar na base? Porque o treinador de goleiro aqui, o Roberto, os caras não são... aqui não tem a qualificação. Os caras não são especializados naquilo. Aqui só tem um treinador que é qualificado, um treinador de goleiro aqui no Camboja. O restante eles colocam porque é amigo do não sei quem, amigo do presidente, amigo do não sei o que lá, e colocam como treinador e goleiro. Aí os caras ficam vendo treino pelo YouTube, aí bota o cara como treinador de goleiro. Entendeu, Roberto? Aí, o que aconteceu? Ele me fez convite. Eu falei, não, presidente, eu vou, então. Aí, o que aconteceu? Ele foi profissional. Aí, quando foi profissional, aí o presidente chegou, ficou um ano. Aí, o time profissional não conseguiu, no final do ano, não conseguiu a qualificação que ele estava querendo, tal. Aí ele chegou e ele afastou. Aí ele, pô, Luiz, obrigado, acabou o contrato, tal. Eu falei assim, não, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei, continuei aqui no Camboja, aí foi quando o Vilander recebeu um convite para o Visaka, o Vilander Fonseca. Aí recebeu o convite para o Visaka. Aí o Vilander recebeu o convite para o Visaka e chegou. Primeira coisa que ele falou, o Vilander falou assim, eu quero o treinador de goleiro. Eu quero que leve o Luiz. Eles não tinham treinador de goleiros na época? Ele tinha. Em 2018, em 2019, Visaka tinha. 2019, agosto de 2019. Só que a promessa que o Visaka fez foi para o Vilander vir treinar em 2020. Só que já estava fazendo o contrato, a preparação tal, porque em 2019 o Visaka é um time novo aqui, um time que novo, só que tem bastante, a estrutura é uma das melhores aqui. Aí ele pediu minha contratação. Aí, por que ele falou? Aí o manager falou, pô, como é que eu vou trazer o Luiz se você não está aqui e tal? E não, eu quero o Luiz que tem aí. Aí o que eles fizeram? Fizeram um convite para mim para ser treinador da base. Aí o Vilander chegou e falou, pô, Luiz, você fica na base até eu chegar, tal, até o final do ano eu poder chegar para fazer, implementar, tal. Eu falei, não, tranquilo, Vilander, eu fico aqui, fico esperando você. Aí quando chegou chegou no final do ano, aí o que aconteceu? Quando eu estava vendo aqui, estava acontecendo. Aí o que estava sendo feito, Roberto? O manager estava fazendo contratação e não estava consultando o treinador, entendeu? Estava fazendo contratação porque o jogador é bonitinho, que o jogador. Aí contratou pagando um salário alto para um jogador da. Eu não tenho nada contra o pessoal da. Pagou, foi da onde? Ele pagou, aí eu cheguei e falei, Vilando, os caras estão contratando um jogador aqui sem custar você, tá sabendo disso? Aí o Vilando, não, tô sabendo disso não. Aí eu falei, pô, Vilando, tá acontecendo isso aqui, os caras estão fazendo isso tudo pelas tuas costas, tal. Aí ele, pô, sério? Aí ele chegou e conversou com o manager, aí pintou a proposta do Vilander para ir para a seleção de Mianmar. Aí ele chegou e conversou com o Luiz, pô, eu vou para Mianmar, eu não sei como é que vai ficar a tua situação no Visaka. Eu falei, não, vou ficar fazendo meu trabalho aqui no Visaka. Aí o que aconteceu? Eu fiz trabalho no Visaka, como... Aí eu cheguei e falei, pô, fiz trabalho com sub-16. Aqui, como é que é feito o trabalho? Aqui a gente começa a captar jogadores da província para trazer para o clube, aí eles ficam no alojamento do clube, ficam morando no clube. Aí aqui o ônibus leva para a escola e volta para a escola e tal. Aí eu comecei a implementar, entendeu, Roberto? Comecei a implementar meu treino, comecei a botar treino na academia. Aí chegou um manager para mim, pô, Luiz, esses garotos são muito novos, 16 anos, 17 anos, pô, não precisa ir para academia e tal. Eu falei assim,
Aí eu falei, mano, você está vendo o treinamento que está sendo feito na academia, você está vendo os garotos levantarem peso, o trabalho é só de coordenação, movimentação, os caras não estão levantando peso. Aí eu mostrei para ele, eu falei, ó, esse aqui é o treino da seleção brasileira. Seleção brasileira sub-17. Aí comecei a mostrar para ele, aí sabe que ele vai me mostra, o Roberto? Me mostra o treino da Rússia. Aí sabe o que eu falei para ele? Eu falei, mano, o que a Rússia ganhou? Brasil onde a Rússia está no ranking, né? Quantas Copas do Mundo? Eu falei assim, quantas Copas do Mundo a Rússia tem? Porra, ele ficou mordido comigo. Mas, Roberto, e aquilo? Se eu tivesse fazendo uma coisa errada, eu tenho que chegar e encolher, e mastigar e segurar. Mas o trabalho estava sendo feito, estava ganhando todos os jogos, fiz uma campanha excelente com o Sub-15. Meu Sub-15 está ganhando time Sub-18 competição. O cara vai, porque... não, porque foi um trabalho feito durante 6 meses, cara. Esse trabalho foi feito, eu peguei a academia do Vissaca do zero. Aí agora tô com jogadores do Sub-15, tá ganhando, jogando aqui a Copa. Os caras estão indo muito bem. Chegou em fevereiro, aí fiquei até que 15 de fevereiro, foi quando 15 de fevereiro acabou meu contrato. Aí como o Vilander não veio, o Vilander aceitou a proposta para ficar na seleção de Mianmar. Aí ele ficou na seleção de Mianmar, ele chegou e falou, pô, desculpa, tá. Vilander, segue tua vida, cara, e eu sigo a minha. Eu agradeço você ter me colocado no Vissaca, eu vou seguir minha vida, cara. Aí cheguei, aí e no momento que acabou, entendeu, Roberto? Acabou o meu contrato, foi quando apareceu essa pandemia do Covid. Aí quando apareceu, aí ferrou. Eu fiquei até agora 6 meses sem trabalho. Tem pintado proposta, proposta não, tem pintado sondagem, não é proposta, sondagem. Pintou 2 sondagens de clube brasileiro, pinta de um montão de árabe fake, e me foi infelizmente. Árabe fake aqui mandando para mim para o Garrafa, pintou um para o Al Jazeera, um oferecendo $32 mil, outro oferecendo $15 mil. Eu falei, pô, tô rico. Aí chega, pô, e até falar isso, que a tua audiência é muito grande. Pô, os jogadores não caírem nessa, cara. Porque tem muito o cara entra no Facebook, pô, vê o cara é árabe, o cara é agente, tal. Aí o cara faz convite para você, tal. Aí quando o cara manda convite, começa a conversar com você. Aí, você tá querendo vir trabalhar no Catar? Você tem que pagar visto. Só que não sabe que no Catar você não precisa pagar visto, cara. Brasileiro pode ir pro Catar de graça, não tem visto. Você não precisa pagar visto pro Catar. E não cai nessa de chegar e ter que pagar antes. Porra, o cara mandou dessa pra mim. Eu falei, eu tenho que pagar o quê? Tem que pagar $1.500 pra agência. Eu falei, tá legal, eu pago a agência. Meu salário é $32 mil. Ok. No momento que eu assinar o contrato, estiver dentro do clube, eu pago para você. Aí na hora, o que o cara fez? O cara me bloqueou. Sumiu. Sumiu, cara. E tem muita gente, pô, e eu fiz a publicação dessa no meu Facebook. Aí teve 3 pares de jogadores, porque tem muitas pessoas humildes que acabam caindo, entendeu? Pô, pede dinheiro, o cara, o pai do jogador chegou, pô, eu cheguei até a pedir dinheiro emprestado. Eu falei, cara, não cai nessa, cara. Não cai nessa. Infelizmente é aquele anseio, né? E acaba, enfim. Isso porque aquele desespero, querer botar o filho, o filho vai jogar fora. Tal. Porque o picareta ele é oportunista, né? Ele aproveita a oportunidade. Se aproveita do desespero, entendeu? Da pessoa, se aproveita do desespero do pai. Graças a Deus, eu pude ajudar pelo menos 3 pessoas que chegaram, mandaram mensagem para mim agradecendo. Pô, esse cara fez mensagem, eu tava já pedindo dinheiro. Falei, cara, não existe isso, tu pagar antes, cara. Uhum. Agora, muito chato. A gente chegou aqui ao Camboja, né? Isso. E aproveitar aqui para reforçar e reiterar que o Luiz Fernando Vitorino hoje está desempregado, essa é a sua situação, né? Está sem clube, está sem contrato com clube nenhum, aberto aí a qualquer tipo de proposta, enfim, que desde que não seja fake, né? Desde que sejam propostas
E aí a gente já chegou aqui ao Camboja, vamos voltar aqui às perguntas, por exemplo, do nosso amigo Senna lá, que ele colocou o seguinte: quais são os times mais fortes e as maiores torcidas no Camboja? A questão do hino a gente vê depois. Então vamos lá, quais são os times mais fortes e as maiores torcidas? Porque nem sempre o time mais forte é o que tem mais torcida, né? Isso. Aqui no Camboja eu posso falar que é o time mais o time mais popular, o time que tem mais tempo aqui é o Phnom Penh Crowd, entendeu? O time agora há 3 anos, 4 anos apareceu o Visaka. Aqui, Roberto, são mais ou menos esses 2 times assim que tem aqui o pessoal se liga muito rede social, muito Facebook. Camboja não, o pessoal não vê televisão. No Brasil, a gente tem um montão aqui não, que o Camboja o pessoal vê muito rede social, demais. 80% só rede social, não se liga muito em programação de televisão, entendeu, Roberto? Uhum. E é mais ou menos o Phnom Penh Crowd, isso. Phnom Penh é o mais forte. O Phnom Penh que conta hoje com o Paulo Vitor, né? Que é brasileiro. O Paulo Vitor está fazendo a diferença. Hoje, ele não jogou por conta da distensão muscular. Até lembrar disso, foi bom ter lembrado para a gente falar. Que quando eu estava lá no Phnom Penh Crowd, o treinador, pô, não gosto de falar mal do trabalho das outras pessoas, entendeu, Roberto? Mas como a gente tenta ajudar, eu cheguei e falei para o treinador, pô, treinador, você está dando 3 horas de treino, você está dando um volume muito alto para os jogadores, você está dando 2 períodos, um período de manhã na academia e à tarde está aí dando 3 horas de treino. Aí ele, Luiz, cambojano gosta de treinar. Aí eu falei, tranquilo, aconteceu o quê? O Paulo Vitor sofreu uma distensão muscular. Aí eu falei, Paulo, ele chegou, foi fazer a ressonância hoje, deu grau 3 na distensão dele. Pô, e o cara falou assim, Paulo Vitor, começa. Eu não gosto disso, vai, Paulo Vitor. Pô, começa a ficar fora de treino, cara. Os caras estão chegando, eles não estão fazendo controle de treino. Aí o time hoje perdeu de 3-2. Perdeu quase agora há pouco, antes de fazer a live. Daqui a pouco eu vou fazer a atualização lá e vou ver quem foi que esse final de semana que fez a diferença aí, que agora tem cambojano. Antes, como eu disse, tinha o Maicon, o Eliel Cruz, que passou também no Visaka, né? Eliel. E agora tem cambojano, tem brasileiro, tem mais brasileiro que cambojano hoje atuando no Camboja. Pô, eu te falar, e assim, até antes da gente continuar aqui respondendo as perguntas, você teve o privilégio de ser um dos primeiros brasileiros a compor uma equipe técnica, né, no Camboja. Talvez não tenha sido o primeiro brasileiro no Camboja, não sei, mas foi um dos primeiros brasileiros a compor uma equipe técnica, né? E chegou à seleção. Eu posso dizer que a comissão técnica foi a primeira, porque aqui eu cheguei, eu procurei saber se tinha algum brasileiro e tal, tinha trabalhado aqui e não tinha. O primeiro a trabalhar no país do Rambo. Isso, primeiro a trabalhar no país do Rambo. Isso. E engraçado, assim, vou até te confessar também que quando eu comecei a ter as fontes e tal, eu ficava imaginando assim, Camboja, Vietnã, né? Primeiro foi o Vietnã e tal, o Vietnã foi logo no início, Camboja. Isso me lembra aqueles filmes lá do Rambo, e você tocou nesse assunto. Isso aí. Aí, quando eu chegando, aí, quando eu vim para cá, e graças a nossa divulgação, nosso trabalho, aí abriu um mercado, entendeu? A gente trouxe o Paulo Vitor foi um dos primeiros a vir para cá, o Paulo Vitor, trouxe o Léo goleiro, que trabalhou comigo no Bom Sucesso, ele veio ano passado aqui, fez diferença, entendeu? Garoto bom, entendeu? O Leonardo, goleiro, trouxe ele ano passado aqui, a gente trouxe o Paulo Vitor, e ano passado a gente trouxe 2018, e quando a gente trouxe eles para cá, foi que abriu o mercado, entendeu, Roberto? Aqui ninguém conhecia o Camboja, aí começou a trazer jogador, aí tem sempre jogador perguntando, como é que é o Camboja e tal. Ano passado teve um amigo meu que chegou, pô, como é que é o Camboja e tal. Eu disse, não, é isso. Aí eu falei, a estrutura dos clubes, tem estrutura boa, tem não estrutura profissional, mas a estrutura é boa, entendeu? Começando com mas o futebol é profissional, a estrutura que ainda não é. Por exemplo, o jogador ele não tem outra atividade, né?
Não, tem jogador que tem outra atividade. Tem jogador, por exemplo, do polícia aqui, trabalha na polícia, trabalha aqui. O jogador tem um arma, trabalha no exército, trabalha aqui. O salário dos jogadores aqui são muito, muito baixos, entendeu? O salário dos jogadores aqui, o custo de vida aqui no Camboja é muito baixo, entendeu, Roberto? O custo de vida aqui não é alto, que é muito baixo, porque aqui eles, sabe como é que é o Ásia? Eles comem o café da manhã, o almoço e a janta tem que sempre ter o arroz, entendeu? Aí bota arroz com bife, ou então tem a sopa deles, o noodle, entendeu? A coisa bem humilde, entendeu, cara? É bem diferente da nossa cultura também. Completamente, né? Cara, completamente. Aqui, ó, a pergunta do Claudinho, né? Qual divisão aqui no Brasil o time dele jogaria? Vamos falar dos dois que você trabalhou, né? Do Vissaka e do Phnom Penh, né? Pô, Vissaka, o Phnom Penh, eles chegam aqui se for no nível do Campeonato Brasileiro, terceira divisão. Segunda divisão não chega, não. Terceira divisão. Posso falar CC. E no Rio de Janeiro, segunda divisão. Entendeu? O nível ainda está muito baixo. Entendeu? A qualidade de jogador aqui cambojano ainda está muito baixa. Não chega ao nível profissional ainda. Entendeu? Aqui a pergunta do amigo que deve ser cambojano, né? Perdão que eu tô está fazendo. A gente acabou de falar, mas pode repetir até para reforçar, né? Bro, I'm meeting for together for Brazil for live. I talk about about the football, about the culture in Cambodia, about all. E aí, em português, o que você falou? Eu falei para ele, porque ele perguntou o que você está fazendo. Eu estou falando da cultura do Camboja, do país, da cultura e do país, entendeu? Futebol de um modo geral, né? Aqui, acho que você respondeu também a pergunta aí por tabela, né? Você respondeu a pergunta. Marcelo Rangel perguntou se o nível dos jogadores são bons. Na medida do possível, né, Luiz? Os jogadores aqui, cara, eu vou te falar, é aquilo que eu te falei, chega aqui na base da terceira divisão disso, e o jogador, a qualidade deles são... porque aquilo, o jogador cambojano começa muito tarde a jogar futebol. Agora que a gente começou, em 2017, a gente começou a implementar para eles começarem com a academia e tal. O Phnom Penh Crows é o único time que tem com o time o Sub-13, entendeu? O Sub-13, porque a maioria dos times aqui começa com o Sub-15, não tem começaram agora, há 2 anos atrás, com competição Sub-15, entendeu, Roberto? Que antigamente eles tinham só competição aqui profissional, entendeu? Aí, como agora na FC eles estão pedindo todos os clubes que vão disputar a FC para chegar a ter a academia, é que todos os clubes estão começando a implementar a academia, entendeu? O futebol. Aí tem um amigo seu aqui mandando um recado para você. Fala nada, Caveira. Fala Nando. Nando. Esse aí trabalhou comigo na Sky. Legal. No período que você ficou fora do futebol, né? Aqui o Luiz Fernando faz uma pergunta também rapidinho, né? Você já jogou contra o Nakhon Ratchasima, da Tailândia? Já jogamos na Léo Cup. Jogamos na Léo Cup, perdemos de 2-0. Foi até o Léo que agarrou. O Léo fez uma excelente partida. O Vilander está pedindo para você contar uma história. E falando em alimentação, conta daquela vez que quiseram te dar ovo quase pronto para chocar. Cara, nem te quiseram te dar ovo? Como assim, cara? Cara, eu vou te falar como é que aqui é. Ó, eu sempre peço, hein, Luiz? Eu sempre peço pro boleiro contar uma resenha aí, de repente algum tropeço, uma história engraçada. Derrota? Derrota. Não é derrota. Eu tenho um livro com o Vilander. Minha deles tem um livro, tem muita resenha, cara.
vou chegar quando a gente fizer uma live, eu vou ter que botar vocês junto, Roberto, que é muita resenha, cara. Essa abre o livro. Essa do ovo aí merece ser contada? Não, tem que contar. Isso aí foi o que aconteceu. O Roberto, a gente chegou, estava no restaurante, estava lá no hotel. Aí aconteceu, chegou, tal, veio o buffet, aí tava todo mundo lá comendo, tal. Aí daqui a pouco veio o manager com um montão de caixa de ovos. Eu falei, caraca, foi vilão, tu pediu o ovo cozido, cara? Ele, não, cara, que é isso, cara? Caraca, Roberto, quando chegou, ele abriram assim, eu falei, cara, que é isso, cara? Aí abriu, aí botou a pimenta dentro, aí depois abriu o ovo todo aí. Eu falei, cara, que você é um pato, cara! Caraca, eles comem o patinho, quase recém-nascido, bota na parada e come, cara. Meu Deus do céu. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa senhora, eu falei assim, caraca, a gente chegou aí. Não aí deu depois pra chegou, eu falei assim, não falei que isso, cara. E depois chegou e teve outra. Teve outra, a gente chegou, tava lá no buffet, no hotel. Aí tava sentado e veio o mano veio, trouxe um pato lá, só pra comissão. Aí eu falei, caraca, porra, deve vir uma carne assada, alguma coisa assim. O brasileiro pensava no churrasco. Aí quando chegou, abriu assim, caraca, a tartaruga, cara. Os caras comem a parte de dentro da tartaruga aberta. Eu falei assim, nossa. Aí não, isso é tradicional aqui e tal. Eu falei, é tradicional, vocês podem comer à vontade. Eu tô fora, essas são as agruras que os brasileiros passam, né? E todo mundo acha que não é mole, não, cara. Aqui a comida tem muita pimenta, é muito apimentada, entendeu? A minha esposa aqui que chega, ela me salva aqui, que eu já comecei a ensinar ela a fazer um cachorro quente, ensinei ela a fazer um estrogonofe, aí ela que salva aqui. Porque senão... Porque ela é nascida no país, né? No Camboja. Ela já entende português alguma coisa. Ela fala, eu speak português? Eu entendo um pouco. Vocês estão quanto tempo juntos? 3 anos. Desde 2017. Já tem filhos? Não. Ainda não, né? Aqui, ó. Projeto. O Luiz Arieira Luiz, parabéns, amigo, pela entrevista. Tá, né? Parabenizando. Obrigado, Luiz, aí pela audiência também, né? Pô, Luiz, gente boa. Ele também está aqui no Camboja, ele trabalha aqui também no Camboja, Mas ele trabalha com futebol? Não, ele trabalha mais com a mídia, entendeu? Aí ele até botou aqui embaixo, amigo, esse ovo é uma delícia. Aí vê se não é isso aí. Aqui o Rafael botou aqui também, ó. Pra ele. Peixe dentro do coco é bom. Talvez seja porque o Rafael esteve no Camboja, né? E talvez ele conheça aqui. Inclusive, ele até falou aqui, ó. Já comeu peixe dentro do coco? Não, comi nada. Primeiro que eu tô fora de culinária deles, né? Não, eu já não sou fã de fruto do mar, entendeu, Roberto? Eu fruto do mar, eu tô fora. Eu já não sou muito fã. E aqui o peixe eles comem tudo, cara. Aqui não tem aquela limpeza de tirar a casca, de tirar a cabeça, o rabo, quem come tudo, cara. Mas o Luiz deve estar brincando, né? Será que é bom mesmo? Será que ele já está acostumado a comer? Não sei. E tem também a vespa, aquela vespa de plantação de cana-de-açúcar. Eles comem aquilo. Aí, pô, chegar lá, pô, vem experimentar. Eu falei, pô, comigo por fora, nem experimento. Aqui, ó. O Rafael disse o seguinte: Vietnã parece um mercado bom. Estive lá também e é bem organizado. Acredito que seja um bom lugar para trabalhar. Em relação, se a gente fizesse uma escala, pelo que eu acompanho, até em termos de atrair os jogadores, principalmente jogadores brasileiros, né? Se a gente fizesse uma escala aí nessa região, talvez hoje o primeiro seja a Tailândia, em seguida vem o Vietnã. Laos e Camboja estão, né? Estão aí ainda. Estão atrás, Não, porque... o Vietnã é muito bom. O Vietnã, a qualidade de futebol lá é completamente. A qualidade de futebol é superior do Camboja, entendeu? E ele botou muito aqui, diferente. Inclusive,
Os times daí têm patrocínio em camisa. Na época que eu fui era camisa lisa. Não lembro qual foi o jogo, mas um era de camisa azul. Acho que o Crown. É porque eu vejo sempre o Pinopen jogando de vermelho, mas acho que eles têm um. Não, vermelho. O de camisa azul é o Savaiviano. E o camisa branca é o Buquete. Aí ele deve ter visto o Savaiviano. Aí agora eles têm patrocínio, tem patrocínio. Eles têm patrocínio na academia, tem patrocínio Master. Agora o que eu te falo, Roberto, agora que eles estão começando a desenvolver futebol. Agora, 2018 para cá, entendeu, Roberto? Que eles estão começando a desenvolver. E eu sempre mostrei para eles, cara, que tem jogadores brasileiros. Não vou falar que todos são perfeitos, são bons. Mas o brasileiro, quando chega aqui, faz diferença, cara. Os caras estão fazendo diferença. O artilheiro é o Pedro Augusto, Pedro Augusto. O cara também tá... Gente, eu não conheço pessoalmente, vou te ser sincero. Só converso com ele pelo Facebook, ele me acompanha. Aí ele sempre conversa comigo. Aí eu sempre passo para ele, converso com ele, ele tá fazendo diferença aqui. E aquilo, cara, como eu fui um dos primeiros a vir para cá, cara. Aí eles sempre me perguntam, quais locais posso fazer isso, ponto turístico, alimentação. Eu procuro sempre ajudar as pessoas que vêm aqui. Tem um pastor também que está aqui fazendo um trabalho, um projeto aqui no Camboja. Aí ele sempre me pergunta, Luiz, como é que é a situação? Eu cheguei há pouco tempo, estou há pouco tempo no Camboja. A gente procura ajudar. Oi? O pastor é do Rio de Janeiro? Isso. Aí ele sempre chegou e conversou, e marcou um encontro até na casa do Paulo Vitor, dia 26. A gente vai fazer um encontro lá, entendeu? Aí a gente vai fazer um encontro lá, entendeu? Fazer um almoço, entendeu? E deve ser assim, aqui, obrigado, Marcelo Rangel. Vou sair, amigo Obrigado, Roberto Silva, lindo trabalho, abraço, parabéns. Aí, legal. Um abraço, Marcelo. Eu estive lendo um pouco sobre o Camboja, né? E deve ser um trabalho mais ou menos daquela parábola que conta que o vendedor brasileiro foi para a Índia para tentar abrir uma fábrica de calçados, né? E é mais ou menos o pastor que está no Camboja para fazer um trabalho, provavelmente ele deve ser um pastor da igreja protestante, ele vai fazer um trabalho mais ou menos assim, porque 95% da população é budista, né? Isso. Ele está fazendo um trabalho, divulgando o trabalho voluntário. Aí ele vai nas comunidades, vê as deficiências, aí procura ajudar, ver quem está doente, procura ajudar com medicina. É um pessoal que precisa mais de alimentação mesmo, entendeu, cara? Aqui as coisas aqui. E o pessoal aqui, eu vou te falar, Roberto, a diferença daqui para o Brasil é que o pessoal aqui do Camboja é assim, junto. Aqui a gente conseguiu derrubar aqui o Covid, porque a população... Sobre o Covid, né, a gente pode até entrar um pouco mais fundo aí, né, já que você tocou nesse assunto. Eu também dei uma pesquisada aqui, eu vi o seguinte: o Camboja tem 15 milhões de habitantes, né? O país tem 15 milhões de habitantes, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso. Pelo menos pelo que eu pesquisei. E teve 273 casos confirmados com 0 mortes. Isso. Porque aqui, como é que é feito aqui, Roberto? Eu não gosto de entrar em meio político, mas aqui o povo aqui se uniu aqui para derrubar o vírus. Aí no Brasil, o pessoal se une para derrubar o presidente, cara. Aqui o pessoal procurou se unir, se fazer todas as prevenções, tal. Eu sei que não tem como comparar a população do Camboja com a população brasileira, né, cara? Mas é aquilo, ou o cara, se não trabalhar, aqui o cambojano morre de fome em casa. Aí o pessoal se preveniu e tal, e agora tá tudo normal, entendeu? Só não tá os estádios abertos por conta de prevenção mesmo, entendeu? E por conta dos outros países não estarem seguindo o mesmo exemplo, aí por causa disso continua fechado. Mas aqui não teve nenhuma morte aqui, o pessoal aqui que eu saiba agora está com 0 casos, que agora o pessoal já não usa mais máscara, entendeu?
Aqui os voos aqui estão voltaram a 50%, não está 100% voo internacional, entendeu? Só alguns voos aqui, entendeu? Então, no início, assim, quando começou a pandemia, né, quando a OMS nominou aí como pandemia, Isso. E o que se percebe é que foram tomadas as medidas de imediato, né, as medidas mais rigorosas de lockdown mesmo, para que recentemente, Luiz, não sei se você acompanhou o noticiário, no Vietnã, houve um pequeno surto, né, numa cidade lá, e novamente eles fizeram lockdown e, enfim, multa para quem fosse para a rua, parou o campeonato novamente, né? Então, assim, ao contrário do Brasil, inclusive, hoje eu fiz uma postagem no meu Facebook, eu estava parafraseando um amigo que, inclusive, estava acompanhando a nossa live, que é um jornalista brasileiro radicado na Austrália, que eu conheci recentemente através do Facebook, que é muito talentoso. E ele disse uma frase, né, que eu realmente... Eduardo Vieira é o nome dele. Ele disse uma frase que, assim, é uma frase que parece engraçada, mas é trágica, né? Aquele velho papo do seria cômico se não fosse trágico. Ele disse o seguinte: havia muita gente pedindo a volta do mata-mata, mas parece que a CBF não entendeu, né? Então, é bem isso mesmo que está acontecendo, principalmente no Brasil, porque a gente viu aí o Campeonato Brasileiro sendo iniciado com CSA com 20 contaminados, Goiás com 10, o Imperatriz do Maranhão com quase... Isso estou falando de jogador, né? Fora a comissão técnica, enfim. Teve o jogo do São Paulo, foi cancelado também por causa do... Vários jogos cancelados, adiados. E assim, teve jogador do Atlético Goianiense que testou positivo e depois liberaram para jogar porque parece que não estava transmitindo vírus contra o Flamengo. Quer dizer, é complicado, né? Os protocolos não estão sendo seguidos. A própria população, como você disse, eu também não vou entrar no mérito político, eu não tenho bandeira política, eu torço para que o Brasil dê certo, independente se está com direita, com a esquerda, para mim não interessa. Se eu não acordar cedo, levantar, tomar meu banho, escovar meu dente, me arrumar e sair para trabalhar, eu estou morto, entendeu? Então, não dependo de político, graças a Deus. É óbvio que a gente fala isso, mas a gente depende do que os políticos fazem para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia. A gente sabe que não tem político assim no Brasil, infelizmente, né? São poucos os que ainda querem fazer alguma coisa, mas são votos vencidos. Mas, enfim, o que eu vejo, e eu sempre falo, eu costumo dizer o seguinte, se você não usar sua máscara, não fizer a sua higienização das mãos conforme mandam os protocolos das autoridades sanitárias e médicas, você está morto. Não adianta você ficar, não, porque o presidente andou sem máscara. Eu não estou nem aí para o presidente, sabe por quê? Porque se o presidente passar mal, ele vai ter um montão de gente lá. Ele vai ter um montão de gente. E ele falou, inclusive, sobre isso. Se eu passar mal, se eu pegar o Covid que ele pegou, lá no palácio, lá onde ele mora, tem um monte de médico à disposição dele. A gente vê os famosos... A gente tem que correr para a UPA, a gente tem que correr Exatamente. Então, eu não vou fazer o meu... Saúde, gente, o presidente... Eu quero saber da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, protegê-las, né? Fazer a minha parte, porque aí é isso que determina. Agora, tem país que é sério, né? Tem país que é sério, porque o Brasil não é sério. Se fosse sério, muita gente estava presa, muita gente estava atrás das grades porque fez besteira com dinheiro público, aí aproveitou a pandemia. O Rio de Janeiro é um grande exemplo, Luiz. A gente está fugindo até um pouquinho aqui, porque às vezes precisa de desabafar, aproveitar esse canal aqui de comunicação. O Rio de Janeiro tinha vários hospitais de campanhas aí, que foram sendo protelados. Agora, sabe o que está acontecendo? Estão desmontando os hospitais. Olha só, se você contar isso em português... Para construir. É piada de português. Quanto é essa em Portugal? Que no Brasil teve hospital que estava sendo desativado sem nem ter sido inaugurado. E se fosse sério, você pegava esses administradores e falava, meu irmão, você vai passar um bom tempo lá atrás das grades, em Bangu, onde quer que seja. Porque você está brincando com dinheiro público. Tem gente morrendo. Então, assim, acho que o Brasil carece disso, né, de cada um fazer a sua parte. E parabéns ao povo cambogiano, porque realmente não é fácil, pelo que a gente vê no noticiário. Graças a Deus, eu tive algumas pessoas da família atingidas, mas foram com a forma leve, né, da doença. Né, mas a gente vê aí muita gente que perdeu familiar, enfim, sofreu muito, porque é uma angústia muito grande com a pessoa internada, enfim. Conheço pessoas
do meu convívio que tiveram internadas, passaram por momentos complicados, mas a gente não deve brincar. Então, parabéns ao povo cambojano que conseguiu aí, né? Porque você vê que é uma... 15 milhões de habitantes, com 273 casos confirmados. Desses casos aqui, segundo aqui uma fonte confiável, 229 recuperados, quer dizer, ainda tem algumas pessoas com vírus ativo no corpo e 0 morte. Muito legal. Muito bom, né? E aqui, Roberto, você imagina, tá, muitas pessoas falam, porque na China controlou, porque o time é um país que tem dinheiro, que não sei o quê. Tal. Aqui é um país super humilde, entendeu? O povo do Camboja aqui é super humilde, mas qual a diferença do povo aqui? É todo mundo unido, cara. Família. Olha o que o Rafael tá falando aí. O povo do Camboja é muito puro pelo que vi, muito inocente, gente muito boa. Sim, onde você vai, você pede ajuda, as pessoas ajudam. Aqui, por exemplo, aqui eu moro com a minha esposa, eu moro com a mãe, o pai. Aí eu falo com ela, vou morar. Não, aqui eu prefiro morar com os pais. Aqui a tradição é morar todo mundo junto, entendeu? Os familiares todos juntos, entendeu? Aqui a diferença aqui do povo cambojano é aquilo, cara. Os caras são muito carentes e são muito unidos, entendeu, Roberto? É uma coisa que eu sei que eu acho que eu vim para cá, não foi por acaso, foi por destino, por alguma coisa eu tenho que fazer por esse povo, cara, e eu sempre que posso eu procuro ajudar, entendeu? Ajudar as pessoas, por isso que o pastor entrou em contato comigo, a gente fazendo ações sociais juntos, por causa disso, cara, porque a gente não está aqui só por causa do meio de futebol, cara, futebol é temporário, mas tem coisa que a gente vai levar para a vida toda, entendeu, Roberto? E certos aprendizados que eu estou aqui no Camboja, aqui na Ásia, eu estou aprendendo muita coisa, cara, muita coisa. E aí aqui, ó, o Fábio voltou, né? O Fábio Farani, Roberto, meu sobrinho está escondendo o jogo, agarra muito. A gente voltar à interatividade. Antigamente era goleiro, jogava futsal. Aqui, ó, o Claudinho fez mais uma pergunta. O futebol é o principal esporte no Camboja? As torcidas exercem pressão nos clubes? Responde essa daí, Luiz. Muito boa a pergunta dele. A diferença aqui no Camboja, você perde um jogo, perde 2, perde 3. Não problema. Tenta mais uma. Não tem pressão aqui. Se você perder, aqui, jogador do Camboja, o Roberto, você perder, não tem problema não. No próximo a gente ganha. No Brasil, não. No Brasil a gente joga aqui, ó. Vamos jogar com isso aqui, ó. Botar sangue, botar coração. No Camboja, que as pessoas, não, se perder não tem problema, cara. A gente tenta na próxima vez. Tal. Aqui a diferença é a paixão brasileira do futebol, entendeu? O pessoal aqui não tem a pressão da torcida. A torcida, eles ficam com medo de botar. A pressão deles é pressão sobre rede social. Não é pressão como no Brasil, o cara vai lá no estádio, vai cobrar. Não, aqui não tem pressão, não. Pressão nenhuma. Já tá podendo frequentar o estádio, a torcida? Ainda tá fechado? Não, tá fechado. Aqui tá fechado. Só tem aparecido só... esse ano só tá tudo fechado, por enquanto. Legal. Nós estamos chegando aí já 1h30, né? 1h35 de live, né? E eu queria que você falasse um pouco, a gente falou aqui, abordou, né? Estou recebendo hoje aqui, o nosso convidado é o Luiz Fernando Vitorino, treinador de futebol e preparador de goleiros também. Isso. Atualmente ele está desempregado, mora no Camboja, mas está, como um futebolista que está aberto a propostas, né? Enfim, precisa trabalhar, não só no Camboja, mas em qualquer um outro país. Tem preferência? Ou você contou aí que queria ir para a Tailândia? A gente quer, a nossa preferência sempre está trabalhar aqui fora, para a gente ganhar uma experiência, tal, para mim chegar no Brasil, porque o nível do Brasil é totalmente diferente, cara. A gente chegar no Brasil cada vez mais qualificado, entendeu, cara? Porque a minha experiência é muito pouca para
para pegar um clube de ponta do Brasil. Isso é realidade, cara. Não adianta eu chegar e estar enganando, estar mentindo, omitindo informações, mentindo sobre o currículo. Tem muito treinador que faz isso. Omite opiniões, bota coisas falsas. Pô, hoje em dia você vê tudo, entendeu, Roberto? Você pelo Google, você pesquisa tudo, se o treinador tal, se está contando a verdade ou não, entendeu? E aquilo, aqui fora eu já fiz os cursos da FC, eu fiz o curso C e o curso B para treinador, entendeu? E eu tenho o curso Pro para treinador de goleiro. Por isso que eu abri essa margem como treinador, eu trabalhei como treinador, entendeu? Mas minha experiência maior eu tenho como treinador de goleiro, entendeu? Eu estou, claro, aberto a convite, estou há 5 meses empregado, tenho recebido, como eu já te falei, recebi sondagens de clube do Brasil, recebi sondagem de clube aqui fora, mas eu estou aberto aí, estou aberto a proposta para conversar, entendeu? Sobre tudo que precisar. E, pô, até o Vilão respondeu aí, mandou comentário, fé em Deus. E mandou um comentário. Aqui. Fé em Deus. Que tão logo as ligas se estabelecerem pós-Covid, aparece clube novo para você, irmão. Ele continua em Mianmar, né? Continua em Mianmar, continua na seleção. Aí a gente conversa todo dia ele que a gente me levanta, entendeu? Me bota para cima. Várias vezes aqui, pô, eu chego a ligar para ele chorando. Pô, não, quero voltar, quero abandonar, quero parar com o futebol. Isso, aí ele chega, não é assim não, isso é do futebol, tem tempo que você fica desempregado, é isso. Só que eu nunca fiquei tanto tempo sem trabalhar, entendeu, Roberto? Você tá aqui fora, é diferente se tá no Brasil. No Brasil, a gente se vira, entendeu? Vou dirigir, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aqui fora... Por que você decidiu ficar no Camboja? Por causa da minha esposa, cara. A gente chegou, a gente estava junto em 2017, aí eu vim para cá e tô com a família dela que me ajuda pra caramba, a mãe dela, os pais dela que são pessoas excepcionais, entendeu? Minha família no Brasil, minha mãe, meu pai também, eu falo com eles, não todo dia, mas eu falo frequentemente, também são os caras que me dão o maior apoio, meu pai, minha mãe. Até dia 24 passado foi aniversário do meu pai, aí eu conversei com ele, dia dos pais, falei com ele, comecei a chorar, porque pai, são 3 anos fora, 3 anos aí com a minha esposa aqui que me segura, eu, não, seguro, vai passar, tal, porque se não tiver alguém com você enlouquece, entendeu, Roberto? Se tiver alguém para você conversar, para desabafar, entendeu? Você acaba enlouquecendo, ficando muito tempo longe da família, entendeu? Isso é muito desgastante, entendeu, cara? Mas é aquilo, Deus tem um plano para nós, entendeu? Eu acredito muito na palavra. Cada um de nós. O que for ser melhor para mim, vai ser, entendeu, cara? Aí eu tenho que agradecer a todo mundo que me acompanha, sabe que eu sou um cara super correto, sou um cara transparente, sou um cara verdadeiro, entendeu, Roberto? Não sou um cara falso, se eu gosto de você, eu gosto, se eu não gosto, não falo, entendeu? Não tenho inimigos, nunca tive inimigo de futebol, que as pessoas que me conhecem pelo futebol sabem a pessoa que eu sou, sabe o caráter que eu tenho, a personalidade que eu tenho, o treinamento que eu tenho. Eu sou um cara super correto, super íntegro, e eu posso falar isso de cara aberta e peito aberto, entendeu, Roberto? Com certeza. Eu estou colocando aqui, Luiz, os teus canais de comunicação, né? O teu Facebook, lá, a tua página no Facebook, Coach Isso. Luiz Fernando Vitorino, e Isso. também aqui o teu Instagram. @Luiz _Fernanda _Fernando _Vitorino. Então, quem quiser fazer contato aí com o nosso amigo Luiz Fernando para profissional, né? Desde que não seja fake e quiser usar os canais fake, já tô cheio de fake, já tô cheio de proposta fake. Teve uma que eu
Recebi ontem. Ontem, Roberto, ganhando $32 mil. Eu cheguei e mostrei para o Que Vilão. beleza, hein? Eu falei, tô milionário, cara. Aí o Vilão falou assim, as caras são viagem, né? Eu falei, pô, só querer me enganar, né, cara? E tem, pô, é muito triste tu ver isso, né, Roberto? A gente brinca aqui, mas isso é muito triste. As pessoas Ah, com certeza. quererem se aproveitar de um desespero, de uma fraqueza de uma pessoa, entendeu? Quer dizer, a pessoa. Eu tô seguro aqui porque eu tenho a família aqui, cara, mas se tiver uma pessoa sozinha, o cara entrando no desespero acaba fazendo, entendeu, cara? Acaba se vendendo, acaba se pagando por uma malandragem de uma pessoa que se acha esperta, né? Com certeza. Agora, chegando nessa reta final aí, né, desse bate-papo que a gente teve, muito legal, muito descontraído até, achei que fosse ser menos descontraído, né? Mas, enfim, É, umas histórias bem legais. Você tem alguma coisa assim que você queira colocar aí sobre a própria situação do país, do Camboja, alguma questão cultural que você considere relevante para você passar aqui para os nossos espectadores que estão acompanhando essa live, que vão também depois poder acompanhar lá no YouTube, né? Porque depois, isso. hoje ainda eu vou colocar lá no nosso canal, lá no canal do blog do Roberto Silva lá no YouTube, e pedir também, pessoal, se inscreva lá no nosso canal também no YouTube, ative lá as notificações, o sininho lá, curta lá as lives que tem lá. Vem muito conteúdo bacana aí, eu estou programando algumas coisas, não vou falar agora porque ainda estou, né, formatando como é que vai ser, enfim. E o que você pode falar? Vou botar aqui de volta aqui o Facebook, né? O que você prefere deixar aqui, o Facebook ou o teu Instagram, que é mais fácil de fazer contato com Tanto você? faz, Roberto. O Facebook, o Instagram, tanto faz. A mim Ah, não beleza. tem Vamos diferença. deixar aqui A também minha o Instagram um pouquinho. é. E aí, o que você pode falar para a gente, né? Que já são 3 anos aí no Camboja, você adotou esse país aí Cara, como sendo sua como pátria, vamos dizer assim, uma pátria alternativa, né? Não vou dizer nem como isso. segunda pátria, porque hoje você tem a sua esposa cambojana. E também, assim, emendando até uma colocação para fazer para você, que eu costumo brincar sempre, né? Dizer o seguinte: às vezes a gente vê o futebolista brasileiro tanto tempo num país que até imagina que seja, no seu caso, o ALF e DLF, né? O antes do Luiz Fernando e depois do Luiz Fernando, o futebol no Camboja, porque o brasileiro, onde chega, ele com certeza traz uma mesmo que seja uma pitadinha, né? Igual a gente bota aquele pitadinha de sal, nem que seja uma pitadinha, mas com certeza engrandece mais ainda o desporto naquele país, né? E o que você pode dizer para a gente em relação ao futebol no Camboja em médio e longo prazo aí, né? Cara, que eu posso falar relativo ao futebol aqui no Camboja, cara. Relativo ao futebol, aqui, para chegar a um nível mais ou menos, nível, como te falar, Série B do Brasil, eu acho que uns 3 a 5 anos mais. Entendeu? Porque agora que estão começando a construir uns estádios, mas não um estádio profissional for pela FC, os estádios que estão construindo aqui para 16, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. O pessoal ainda não faz estou falando de estrutura. E a estrutura relativa a academias começaram a preparar a academia a partir desse ano. Tem 2 anos, um ano mais ou menos, que começaram a se especializar com a academia de futebol. Relativo à cultura aqui, cara. Aprendi muita coisa aqui. Estou aprendendo. Eu acho que eu vim por aqui, eu estou por aqui, não é por acaso. Que eu falei até Não conheceu o Rambo, não, né? Não, eu falei até com a minha esposa aqui, eu falei com ela. Eu falei, eu acho que eu vim aqui para o Camboja, não foi por acaso, acho que eu tenho alguma coisa para fazer aqui, eu tenho um plano. Deus me botou aqui, fez eu escolher ela como minha esposa, para mim estar junto comigo pelo resto da minha vida aqui, não sei, mas pretendo. Não foi por acaso. E tem, cara, aprendi muita coisa aqui, cara, muita coisa que você que você vê aí fora, não acredita que aconteça aqui no Camboja.
muitas coisas, entendeu, cara? A humildade desse povo, que é um povo bastante humilde, mas o que me engrandece bastante do cambojano é a união, entendeu, cara? O pessoal muito unido, o pessoal muito família, o pessoal se comunica, se fala, não o pessoal que, porque é classe A, classe B, tal, eles se respeitam. Entendeu? O cara que tem um poder político maior, ele se respeita, a Suksabai, tal, se respeita, porque pelo cara ser uma autoridade maior, mas, ao contrário, eles são muito unidos. A pessoa precisa disso, tal. Não tem aquela malandragem, pô, o cara, porque o cara tá precisando, vou dar uma de malandro. Não, aqui o pessoal aqui é unido, o pessoal se ajuda. A família tá precisando disso. O cara tira o arroz da própria casa para ajudar o outro, entendeu? Um povo humilde, mas um povo bastante solícito e bastante unido, entendeu, cara? Isso que eu tenho aprendido muito aqui, muito demais. Legal. Luiz, estamos chegando aí 1h40, quase 2 horas, né? 1h45, 1h50 de live. Quero te agradecer demais, porque já são quase 11 horas da noite aí, né? 23 horas no Camboja. A diferença grande aí de fuso horário, né? Quero mais uma vez agradecer aí por você ter aceitado esse convite, dizer para você que foi muito legal bater esse papo aqui com você, conhecer um pouco mais das coisas do Camboja, né, das histórias, né, de como está o nível, eu que acompanho de longe e sempre procuro fazer essa divulgação aí dos jogadores brasileiros aí no Camboja, na Tailândia, no Laos, enfim, vários, Mianmar também, jogadores brasileiros que já passaram por lá, e colocar aqui, né, o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook, completamente à sua disposição aí para suas considerações finais e, enfim, o que você quiser falar aí para a gente encerrar essa live, pode ficar à vontade. E, eu vou encerrar a live e vou pedir para você não sair, não, que eu vou falar com você em off. Não, tranquilo. Roberto, eu quero, primeiramente, agradecer especialmente a você, né, cara, que você ter aberto esse canal para a gente falar, eu falar um pouco da minha realidade aqui no Camboja, e você está, não só minha realidade como treinador, e a realidade dos jogadores que estão aqui, entendeu, cara? Que são poucas pessoas que abrem um canal desse para poder comentar, para poder falar, entendeu? Se não for fulano superstar, cara, tem que ser superstar para fazer uma live. Eu sou um cara posso falar para você, sou um cara simples, não sou um cara de me aparecer muito. Tu vê meu Facebook, não sou um cara de gosto de fazer live. Tá sendo difícil, foi difícil fazer uma live contigo, entendeu? Mas conversando com você tá sendo super natural, cara. Mas é aquilo, como eu te falei, eu sou um cara leigo, sou um cara do bem, sou um cara que procura ajudar, e estou aqui no Camboja para ajudar. Estou aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo. Não tem essa, porque ele é o treinador, ele é coach. Meu Facebook é aberto para falar, eu falo com todo mundo, com todos. Tem solicitação de mensagem, eu vejo lá solicitações todas de mensagem, respondo todas, comentário no meu Facebook, respondo todos. Não tem essa, o Luiz é superstar, tal, porque treinador, porque aqui eles acham que porque eu fui treinar na seleção, eu sou superstar. Não, eu sou pessoa humilde, pessoa igual a todos, entendeu, cara? E sempre procuro ser assim, e sempre você na minha vida, que eu sempre tive esses ensinamentos dos meus pais, entendeu? Procuro sempre ajudar o próximo, que você vai ser ajudado lá na frente, entendeu? E é aquilo, cara, eu tô aqui, como eu te falo mais uma vez, eu tô por aqui por um objetivo, e acredito que Deus vai abrir a porta para mim, entendeu? Eu espero o meu momento certo, não forço nada, não procuro forçar. Como eu não tenho tanto contato com o futebol, procuro conversar com as pessoas, são poucos amigos que a gente tem no meio do futebol, mas é aquilo, cara, a gente tem que sempre procurar se ajudar.
E eu estou aqui para ajudar pessoas. E mais uma vez, Roberto, pô, muito obrigado, cara, de fundo do coração. Obrigado mesmo. Sempre que precisar, estou aqui para te ajudar. O que for preciso aqui, cara, para te ajudar o teu canal, ajudar na publicação, divulgação do teu trabalho. Porra, mais uma vez, de fundo do coração, só tenho que te agradecer, cara. Muito obrigado e agradeço a todos do Brasil que ficaram nessas 2 horas aí com a gente, entendeu? Mandar um abraço especial para os meus pais, minha mãe, meu pai, pô, Vilândia, sem comentários, cara, esse é meu irmão, isso aí posso ajudar. Aqui no Camboja eu tenho que falar da minha família, aqui sempre minha esposa, sempre aqui junto comigo, entendeu? A Lúcia, a família dela, os pais dela, a mãe dela, e todo o povo cambogiano, cara, que eles me abraçam, eles me receberam de braços abertos, eu tô aqui de braços abertos para eles. Entendeu, cara? Obrigado, Roberto, mais uma vez. Valeu, grande Luiz Fernando Vitorino, aquele abraço para você, fica com Deus, tudo de bom na sua vida, e é como o seu tio falou, uma porta já vai ser aberta para você aí na sua carreira. Um grande abraço e obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Mandar uma mensagem só para o pessoal cambojano. Suk sabai. Good night. Tá certo. Para quem chegou no Camboja, né? Primeiro foi para o Laos, não sabia falar uma palavra em inglês, hoje já consegue se comunicar lá com os cambogianos, é realmente uma conquista muito grande. Pessoal, essa foi a nossa live desse final de semana. Trouxemos aqui para vocês, com muito carinho, o nosso coach e treinador de goleiros, né? Coach goalkeeper e também coach de futebol, treinador de futebol, Luiz Fernando Vitorino, que atualmente reside no Camboja, contando um pouco aí nessas quase 2 horas de live, contando um pouco da sua trajetória e da sua história no futebol. Então, eu quero, aqui para a gente encerrar, eu quero agradecer a todo mundo que esteve acompanhando com a gente aí desde as 11h05, 11h06, aí, quase 2 horas de live, esteve acompanhando esse nosso bate-papo, e pedir mais uma vez para quem estiver acompanhando através do Facebook, para deixar só o seu like lá, o seu curtir na nossa página, né, que é a página do blog do Roberto Silva, Futebol Brasileiro no Exterior, nosso canal no YouTube, para o pessoal se inscrever e, enfim, ativar as notificações lá no blog do Roberto Silva, né? Só ir lá e fazer a pesquisa lá, blog do Roberto Silva, que as nossas lives estão lá, inclusive essa que a gente fez aqui agora com o Luiz Fernando Vitorino vai ficar lá. O nosso Instagram, @blog do Roberto Silva, também a gente tem feito aí umas atualizações, porque tem sido, foi pouco tempo que a gente fez criou esse Instagram, tá certo? Quero desejar a todos aqui no Brasil, principalmente, né, que é da onde sai o nosso trabalho e, primariamente, o maior número de pessoas que nos acompanham aqui no Brasil. Quero desejar a todos um bom final de semana, um grande sábado, um grande domingo. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Vai passar, mas ainda não passou. Então, tome todos os seus cuidados, né? Higienize suas mãos, lave com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use o álcool gel 70% e saia se tiver extrema necessidade, porque já isso tudo vai passar e a gente vai ficar bem, se Deus quiser. Tá certo? A todos aí, um bom final de semana, obrigado a todos, e vamos marcar mais um encontro no próximo final de semana, se Deus quiser. Teremos aí mais uma live na página do blog do Roberto Silva e também no YouTube, no canal do blog do Roberto Silva. A todos aí, um grande abraço.